Amigos e amigas, aqui no meu endereço telemático, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, vamos a reflexões bíblicas, vamos passar alguns textos, porque é nossa obrigação, é um mandado de Jesus, nós lermos a Bíblia, refletirmos sobre a Bíblia. Então, acesse Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou insira lá no Google Paulo Roberto Maciel, Maciel, e você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos diversos, vai ao Facebook, blog com muito texto, e também temos o Instagram. Aqui vamos falar rapidinho sobre um texto interessante de Miqueias e depois de palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, que tem relação, textos relacionados. Por exemplo, em Miqueias, o livro de Miqueias está no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 8, e lá diz o seguinte: já te foi indicado, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige de ti. É só praticar o direito, amar a misericórdia e caminhar humildemente com teu Deus, com teu Senhor. Veja que bonito. É só praticar o direito verdadeiro, amar a misericórdia e caminhar humildemente, sem soberba, sem autossuficiência, com Deus, Deus único, Deus vivo. Capítulo 7, versículo 6. Aí tem uma advertência. O filho insulta o pai, a filha se ergue contra a mãe, a nora está contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da própria casa, mas eu me volto para o Senhor. Espero em Deus, meu Salvador, e meu Deus me atenderá. Olha, a perseverança é o que fala aqui, esperar em Deus. As esperas de Deus. Muita gente espera. Santa Mônica esperou 20 anos. E seu filho Agostinho se tornou bispo e doutor da igreja. Então, olha, eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e meu Deus me atenderá. Quando? Quando Deus quiser. Afinal de contas, Ele é onisciente, onipotente. Ele sabe de tudo, sabe o que é melhor para nós. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. É o Criador do universo, nós temos que ter em mente isso. Às vezes nós não nos damos conta. E esse texto de Miqueias, do livro de Miqueias, do Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 6, está relacionado com o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 35 e seguinte. Quando Jesus mesmo diz: eu vim por colocar a oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, e os inimigos serão os próprios familiares. Olha, aqui os inimigos estão no trabalho, estão no ambiente, no convívio do dia a dia. Mas é só perseverar e esperar em Deus. Quando Jesus diz que veio pôr oposição entre essas pessoas, é porque muitas delas não querem acreditar em Deus, querem viver sua vida secular,
né? Não querem praticar a palavra, aí brigam, aí saem da igreja, desrespeitam o nome do Senhor, o nome de Maria, o nome dos apóstolos, porque querem seguir sua vida e ao mesmo tempo querem a salvação. Mas não é assim. Deus deixou para nós preceitos, mandamentos, que devem ser, pelo menos, cumpridos de acordo com a consciência de cada um. E o mais importante de tudo isso é a perseverança, a constância, a permanência na fé e na busca pela santidade. Não é fácil, mas temos que buscar. Temos também um texto aqui interessante para a gente passar para vocês, que é a história de Débora, que foi uma juíza do povo hebreu. Está no livro dos Juízes, capítulo 4, versículos do 4 ao 21. Ela foi profetisa e juíza. Foi uma liderança feminina no Antigo Testamento, hein? Vejam só. Débora era profetisa e juíza de Israel, que era dominado pelo rei cananeu de Canaã, Jabim. Então Israel na época era dominado pelo rei cananeu Jabim. Ela, Débora, que é hebreia, chama então Baraque e o coloca para conduzir o exército israelense, o exército israelita, o exército do povo hebreu, do povo escolhido, até o Monte Tabor, com 10.000 homens. Débora é chamada por Baraque para ir junto com ele. Então ela escolhe Jabim, ela chama Jabim, aliás, ela chama Baraque para, ir atrás do exército de Jabim, mas Baraque chama Débora para ir junto. E ela promete entregar a Baraque o general Sísara, do rei Jabim, general-chefe lá do rei Jabim, o rei inimigo. E ela promete entregar esse general do rei com todas as tropas e 900 carros de ferro. Sísara e seu exército foram então derrotados com a bênção do Senhor Deus. Débora, uma profetisa de Deus, uma juíza que seguia ao Deus Todo-Poderoso. A golpes de espada, todos foram mortos, mas o general fugiu, conseguiu deixar a sua tropa e fugir. Ele, no entanto, acabou sendo morto por uma mulher que o acolheu. Ela acolheu justamente com o intento de eliminá-lo, já que ele era inimigo do povo hebreu. O rei Jabim foi gradativamente destruído. E no livro de Juízes, capítulo 5, temos o canto de Débora, entoado com o Baraque, que venceu o exército do general do rei Jabim. O canto diz mais ou menos o seguinte: eu quero cantar um hino ao Senhor, Deus de Israel. Cessaram os valentes, sumiram de Israel, até que tu, Débora, ergueu-se como mãe em Israel. Desperta, Débora, avante, Baraque. Jael, a mulher de Eber, a quenita, a marteladas esmagou a cabeça de Sísara, o general de Jabim. Israel esteve tranquilo por 40 anos.
Depois, voltaram a fazer o que é mal aos olhos de Deus, infelizmente. Depois desse período de 40 anos, os hebreus voltaram a fazer o que é mal aos olhos de Deus, que nesse caso os entregou por 7 anos nas mãos dos madianitas, povo de Madian. Os amalecitas e outros povos destruíram as plantações em Gaza, onde vivia o povo hebreu, e tudo isso porque veneraram deuses dos amorreus. Aí, Gedeão tirava trigo e foi chamado por um anjo do Senhor para livrar Israel dos madianitas. O manasseíta disse que era fraco, de uma família humilde de Manassés. Mas Deus confirmou Gedeão. Deus o confirmou. Ele demoliu o altar de Baal e ofereceu um touro cevado a Deus. E é outra história importante da Bíblia, a história de Gedeão. E observem que com Débora e Baraque, o povo venceu os inimigos com a bênção de Deus. Mas o que sempre acontecia é que, passado aquele tempo difícil, depois que tudo estava tranquilo por 40 anos, a população escolhida por Deus voltava a fazer aquilo que era mal diante dos olhos divinos. Aí Deus tinha que providenciar, não é, mais uma correção para o povo voltar para ele. E agora suscitou mais um líder chamado então Gedeão, que é outra bela história do Antigo Testamento. Shalom Adonai, a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui no seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno, nosso Pai celestial, só quer o melhor para nós e é onisciente, sabe o que é melhor para nós. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus. E teremos corpos glorificados na volta de Jesus. Viveremos com a visão beatífica de Deus. Teremos corpos semelhantes aos dos anjos de Deus, ao de Cristo ressuscitado. Viveremos em plenitude, felicidade eterna para sempre. Creia em Jesus como Deus. E não como apenas um sábio, como eu já vi algumas pessoas falarem. É um grande sábio. Não era só sábio. Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Esse mistério que nós não devemos nem procurar entender porque não nos cabe. Nós somos criaturas, ínfimas criaturas. Creia em Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que humanou-se por nós, encarnou-se para morrer na cruz, vencer a morte, ascender ao céu, onde está à direita do divino Pai eterno, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E nos encontraremos na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.